Olá a todos, meu nome é Thalita Caetano, sou estudante do curso de Engenharia Industrial Elétrica do IFBA e irei apresentar sobre o meu trabalho, caracterização de falhas em pás de gerador eólico por técnica de microondas. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação dos professores Davi Franco, Ivan Costa e Cláudia Tereza, além da ajuda dos meus colegas William e Elias Gabriel. A fim de contextualização, essa apresentação estará dividida em justificativa, introdução, objetivos, metodologia, resultados e, por fim, conclusão. Para nós entendermos a relevância da detecção de defeitos em pás eólicas, é interessante que nós entendamos a posição que a geração por energia eólica vem ocupando hoje no cenário nacional, sendo cerca de 16,1% da matriz elétrica brasileira, e no cenário mundial, onde ela desempenha um papel fundamental no processo de transição energética. E um dos principais desafios é justamente a manutenção de suas estruturas, principalmente as pás e caixas de engrenagens, onde em 2023 nós podemos constatar que 15 a 20% do custo da turbina ele veio das pás, e que em 2019, 57% dos custos onshore eles vieram de falhas não esperadas. E aí reside a nossa justificativa, o desenvolvimento de novas metodologias END para assegurar a integridade dessas estruturas, desde a sua fabricação até a sua utilização. Os defeitos mais comuns nessas pás nós podemos citar a delaminação e o defeito de matriz seca, onde o defeito de delaminação se refere ao descolamento entre as camadas adjacentes de fibra de vidro e resina, e o de matriz seca, a não presença do material colante, ou seja, a resina, em algumas áreas. E ambos os defeitos podem ocasionar a redução da vida útil dessa estrutura, além, é claro, da redução da sua eficiência. E para detectar esses defeitos, utilizamos a técnica de microondas, que é uma técnica de ensaio não destrutivo, onde através de uma antena são irradiadas ondas eletromagnéticas entre 300 MHz a 300 GHz, em que essas ondas elas são irradiadas no corpo de prova, penetra aquela estrutura, interage com a estrutura interna e se houver algum tipo de descontinuidade, a onda refletida ela terá um comportamento diferente. E nós podemos medir isso através de parâmetros físicos. As principais vantagens são a boa penetrabilidade de materiais dielétricos, a não necessidade de material acoplante e também o seu baixo custo. O objetivo principal desse trabalho é detectar defeitos nas pás eólicas por técnica de microondas, e alguns dos objetivos específicos são investigar o comportamento desses sinais de microondas ao interagir com as pás defeituosas, simular, fabricar e caracterizar os diferentes modelos de antena que é necessário para realizar esse tipo de ensaio, e também realizar ensaio experimental para detectar esses defeitos. E, por fim, documentar os procedimentos, métodos e resultados obtidos. Os corpos de prova que nós utilizamos foram 3, 2 deles com defeito de delaminação e apenas um com de matriz seca. O nosso setup experimental é formado pela antena que nós iremos utilizar, no caso foram 3 que nós utilizamos, conectado a um VNA, um analisador de rede vetorial, e ambos acoplados a uma mesa de varredura automatizada, com movimentação em X, Y e Z. E para iniciar a página de resultados, podemos citar a nossa antena plana com geometria espiral, antena essa produzida no nosso laboratório, que possui uma frequência de ressonância de 4,27 GHz, frequência onde ela tem uma maior sensibilidade e consegue detectar melhor a presença desses defeitos, e ao lado seus parâmetros geométricos. Bom, os resultados que nós obtivemos com essa antena foram bons resultados, porém com uma presença muito alta de falsos positivos. Podemos olhar que no corpo de prova 1, com defeito de delaminação, há uma detecção do defeito, porém a presença muito forte desses ruídos. No corpo de prova 2, que é um defeito de delaminação mais sutil, também houve com muita força esses falsos positivos na região de borda, fazendo com que esse defeito ele tivesse uma coloração com um contraste menor em comparação às áreas realmente sadias. E no corpo de prova 3 houve uma boa detecção, mas também com esses falsos positivos na região de borda. Com a antena 2, que foi uma antena de geometria retangular, com frequência de ressonância de 3,93 GHz, nós tivemos resultados interessantes também, até um pouco mais do que o da espiral, onde podemos ver que a detecção dos defeitos ela foi um pouco mais precisa, com um contraste maior, tanto no corpo de prova 1 quanto no corpo de prova 2. E no corpo de prova 3, a região de borda onde aparecia esses falsos positivos, ela foi bem menor,
sendo esse um resultado bastante satisfatório. E a terceira antena que nós utilizamos foi a antena de formato quadrangular, onde a sua frequência de ressonância ela é em 3,5 GHz e ao lado dos seus parâmetros geométricos, onde o seu resultado foi o melhor, onde esse defeito de delaminação, tanto no corpo de prova 1 quanto no corpo de prova 2, ele teve um contraste bastante interessante, apesar da presença ainda dos falsos positivos, e no corpo de prova 3, o contraste entre a área defeituosa com o restante do corpo de prova, onde não havia defeitos, foi bem mais forte, sendo esse um resultado bastante satisfatório. E podemos concluir a partir disso que, no comparativo entre geometrias, a espiral apresentou uma sensibilidade um pouco limitada, a retangular mostrou um contraste moderado e a quadrangular ela obteve um melhor desempenho global, com um maior contraste e menor incidência de falsos positivos, demonstrando assim que o método é eficaz para a detecção por microondas e materiais dielétricos desses defeitos, como as pás eólicas, evidenciando seu potencial para a inspeção não destrutivas dessa estrutura interna com a presença de descontinuidades. Eu gostaria de agradecer ao CNPq e à FAPESB pelo fomento por meio da concessão de bolsas e ao IFBA pela bolsa de iniciação científica e pela estrutura disponibilizada, além do grupo de ensaios não destrutivos pelo suporte técnico. Algumas referências e muito obrigado por ter assistido até aqui.